Atos 3 e 4. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrassem. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, nem dinheiro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Filho Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando e agradecendo a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar, agradecer a Deus. E conheciam, pois era ele o que se colocava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e de assombro pelo que lhe aconteceu. Pegando-se o coxo, que foi curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizéssemos andar este homem? O Criador de Abraão, o Criador de Isaque, o Criador de Jacó, o Criador de nossos pais, glorificou a seu Filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual o Criador ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim o cumpriu, o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Filho havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele, Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele dareis ouvido em tudo quanto vos falar, e acontecerá
que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo: a Abraão, na tua descendência, serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus o Filho a ressurreição, a salvação dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram esta palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, sumo sacerdote, e Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Filho Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Porque ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espinho. E em nenhum outro há salvação, porque também na terra nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eles eram homens sem estudo e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um milagre notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos, para que não falem, não preguem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram a Pedro e a João que absolutamente não pregasse, não falasse, não ensinasse, não testemunhassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus vos ouvir antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar, de pregar, de anunciar, de testemunhar do que temos visto e ouvido.
mas eles ainda os ameaçavam mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operou o milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que ele disse. Os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unanimemente unidos, levantaram a voz ao Criador e disseram: Senhor, Tu és o Criador que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu o ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia esta palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, testemunhavam com ousadia esta palavra de Deus. E era um coração, a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado nenhum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém.